Boa tarde, senhoras e senhores. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraná, agradece a participação e a presença de todos na 5ª Conferência Estadual dos Advogados. O evento teve mais de 1.500 inscritos, que efetivamente prestigiaram toda a programação da conferência. Foram inúmeras discussões percorrendo temas atinentes ao consumidor, eleitoral, processo civil e demais áreas do direito. Neste momento, caminhamos para a conclusão dos trabalhos desta 5ª Conferência Estadual dos Advogados, com a palestra do professor Fábio Conder Comparato. Anuncio neste momento a composição da mesa diretiva. Senhor Presidente da OAB Paraná, Juliano José Breda. Senhor Doutor Fábio Conder Comparato, conferencista desta tarde. Senhor Vice-Presidente da Seccional da OAB Paraná, Cássio Lisandro Teles. Senhor Secretário-Geral da OAB Paraná, Heroutos Cortiano Júnior. Senhora Secretária-Geral Adjunta da OAB Paraná, Iverli Antiqueira Dias Ferreira. Senhor Diretor-Tesoureiro da OAB Paraná, Oderci José Bega. Senhor Ex-Presidente da OAB Paraná e Presidente da Comissão Temática desta conferência, José Lúcio Glombi. Senhor Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados e da Comissão Executiva da Conferência, José Augusto Araújo de Noronha. Senhora Coordenadora da Escola Superior de Advocacia, Rogéria Dotti. Senhor Conselheiro Federal da OAB e relator da Comissão de Elaboração da Carta da 5ª Conferência Estadual dos Advogados do Paraná, Flávio Pansieri. Agradecemos ainda as presenças dos senhores advogados, juízes, procuradores, promotores, delegados e dos representantes das instituições de ensino, professores, acadêmicos e demais convidados que prestigiam este evento. Para darmos início, então, aos trabalhos, passo a palavra para o senhor presidente da OAB Paraná, Juliano José Breda. Boa tarde a todos. Cumprimento os membros da mesa já nominados, cumprimento todas as advogadas e advogados presentes a essa conferência, na pessoa do ilustre ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante Júnior. Declaro aberta essa sessão da plenária final e de encerramento da 5ª Conferência dos Advogados. Para fazer uso da palavra, neste momento, convido o senhor Conselheiro Federal da OAB e relator da Comissão de Elaboração da Carta da 5ª Conferência Estadual dos Advogados do Paraná, Flávio Pansieri, que fará a leitura da proposta de carta desta conferência. Senhor presidente Juliano Breda, professor Fábio Conder Comparato, na pessoa de quem cumprimento todos os demais integrantes da mesa, senhoras e senhores, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, meus amigos advogados. Essa missão que a mim foi conferida, ela, de certo modo, é simples, mas eu gostaria de fazer uma pequena ressalva. Talvez eu seja aqui mais, talvez o orador, pois a carta foi construída a muitas mãos, em especial nessa tarde, com o auxílio do nosso ex-presidente, o conselheiro federal, José Lúcio Glombi, e o nosso caro vice-presidente, que tanto militou para que esta conferência acontecesse e, com maestria, conduziu os nossos trabalhos, Cássio Lisandro Teles. Passo a apresentar a carta da 5ª Conferência Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado do Paraná. Reunidos na cidade de Curitiba, os advogados, no transcurso da 5ª Conferência Estadual, realizada de 3 a 15 de agosto de 2014, dirigiram seus esforços buscando interpretar o sentimento nacional em torno das reformas necessárias para um Brasil melhor. Os advogados paranaenses defendem a liberdade de imprensa e condenam toda e qualquer iniciativa que vise restringi-la. Defende uma reforma política capaz de diminuir a influência do poder econômico no processo eleitoral, contribuindo para a efetiva representação dos cidadãos brasileiros. A advocacia paranaense reforça sua compreensão de que
a autonomia de cada um dos poderes da República é fundamental para a manutenção e aprimoramento do processo democrático. Repudiam o loteamento de cargos públicos como forma de composições políticas. Tem como premissa que a ética deve ser um elemento essencial da ação humana, permeando a sociedade e suas instituições. Manifestam-se no sentido de que as prerrogativas dos advogados constituem uma garantia do respeito ao cidadão. Nesse sentido, não tolerarão qualquer iniciativa que afronte o sigilo das comunicações entre o cliente e o advogado. E, do mesmo modo, rejeitam que o advogado possa ser confundido com a pessoa que defende, rejeitando-se ainda enfaticamente as tentativas de criminalização da prática da advocacia. Exigem a imediata suspensão da implantação do processo eletrônico denominado PJE, sendo que, onde já implantado, deverá ser retomado o sistema anterior, a fim de garantir o pleno acesso ao judiciário, evitando prejuízos aos advogados e aos cidadãos. Reclamam a adoção imediata pelos tribunais da recepção por meio físico, a qualquer hora do dia, de petições de documentos, quando ocorrerem instabilidades no sistema que dificultem o acesso. Exigem, igualmente, a garantia do exercício profissional no processo eletrônico às pessoas portadoras de necessidades especiais. Exigem o respeito do STF à deliberação do Congresso Nacional pela criação do TRF da 6ª Região, com imediata rejeição da ADIM 5017. Reitera o seu compromisso de preservar a qualidade daqueles que ingressam nos seus quadros, rejeitando as iniciativas legislativas que visem criar a profissão do paralegal. Protestam pela dignidade financeira da advocacia como uma forma de garantia do pleno exercício da profissão. Por derradeiro, conclamam que os eleitores brasileiros exerçam seu direito de voto com consciência, percebendo a importância que tem no destino de nossa nação. Curitiba, 15 de agosto de 2014, os advogados e advogadas do Estado do Paraná. Eu considero, portanto, aprovada por aclamação, conselheiro Carlos Escalassara. Perfeito. Está contemplada a sua sugestão. Então, aprovada por unanimidade a carta da 5ª Conferência dos Advogados. Neste momento, para fazer uso da palavra, convido o senhor presidente da Caixa de Assistência dos Advogados e da Comissão Executiva da Conferência, José Augusto Araújo de Noronha. Excelentíssimo presidente da OAB do Paraná, advogado Juliano José Breda, na pessoa de quem cumprimento toda a diretoria da OAB Paraná que compõe a mesa, ilustres ex-presidentes da OAB do Paraná, José Lúcio Glombe, Alberto de Paula Machado, professor Alfredo Assis Gonçalves Neto, ilustre presidente, ex-presidente do Conselho Federal, Ofir Filgueiras Cavalcante Júnior, na pessoa de quem cumprimento todos os advogados e advogadas aqui presentes, ilustríssimo advogado Flávio Pansieri, conselheiro federal, e Rogéria Adotti, nossa brilhante coordenadora da Escola Superior da Advocacia. Na qualidade de presidente da Comissão Executiva, juntamente com Rogéria Dotti, João Carlos de Almeida e Sabrina Bequir, presidente Juliano, nos sentimos muito orgulhosos em ter participado da organização desse evento. Foram dezenas e dezenas de reuniões que certamente culminaram com o sucesso que foi este evento. Muito aprendemos, presidente Ofir, com a organização da Conferência Nacional aqui em Curitiba, o qual realmente foi um marco da advocacia brasileira, a maior conferência entre todas e aquela que, a primeira vez, o Conselho Federal
oferiu um resultado positivo. E nós apresentamos um compromisso ao presidente Juliano Breda de fazer aqui da mesma forma. Acho que conseguimos, fizemos um evento de altíssima qualidade, um local excelente, toda a organização esteve impecável e nós conseguimos também fazer um evento sem nenhum desembolso próprio do caixa da seccional, com uma grande alegria para o nosso tesoureiro, Oderci José Bega. Mas eu queria, nesse momento, fazer um agradecimento especial a duas pessoas que colaboraram muito com a comissão executiva e que eu gostaria de uma grande salva de palmas. A primeira delas é o nosso vice-presidente Cássio Lisandro Teles, que participou de todas as reuniões da comissão executiva e da comissão temática, não poupando esforços em vir de Pato Branco para Curitiba e acompanhou de perto todas as deliberações, mandando e-mails, às vezes de madrugada, cobrando de todos os membros das duas comissões um trabalho que foi exemplar ao meu modo de ver. Então, peço uma grande salva de palmas ao Dr. Cássio Lisandro Teles. E a segunda homenagem que eu gostaria, presidente Breda, em seu nome, tenho certeza disso, é fazer aos funcionários da OAB do Paraná. Evidente que a comissão executiva não poderia e não conseguiria fazer tudo o que fez se não fosse a colaboração desses valorosos funcionários que nós temos na casa. E aí eu gostaria de destacar um deles, uma delas, que foi especial para nós, esteve quase que à beira do colapso no final, mas ela conseguiu vencer toda essa tensão que é organizar um evento dessa qualidade, que foi a nossa funcionária Doroteia Matzek. Então, gostaria de uma salva de palmas também a Doroteia, por tudo que fez pelo evento. No mais, senhor presidente, não quero me alongar, só agradecer mais uma vez a confiança que Vossa Excelência e toda a diretoria teve na comissão executiva, dizer que sempre que o senhor desejar, estaremos a postos para organizar essa e outros eventos dessa natureza. Muito obrigado. Quero apenas quebrar um pouco o protocolo e corrigir um equívoco do cerimonial. Queria convidar um representante das subseções para fazer parte da mesa também, em nome das 47 subseções do nosso estado. Como escolhemos a subseção de Londrina para fazer o discurso de abertura, a maior subseção nossa, e para mostrar que nós tratamos todos os advogados do estado de forma igualitária, eu queria chamar uma das menores subseções, e eu estou vendo aqui, acho que o Delfer, presidente da subseção de Iporã, vem ao palco para representar Delfer Freitas, da subseção de Iporã, para representar todos os presidentes e diretores das subseções da ordem que se dedicam tanto ao engrandecimento da nossa instituição e ao fortalecimento da advocacia paranaense. E lembrando a Doroteia e aos nossos colaboradores que a conferência não termina, ainda temos o jantar de hoje à noite, que os aplausos sirvam para uma dedicação ainda maior, para que a festa de confraternização seja muito bonita. Neste ato, faremos a entrega do prêmio Tereza Urban e, para tanto, convidamos o presidente da Comissão da Verdade da OAB Paraná, Daniel Godoy. Gostaria de convidar para me auxiliar a entregar esse prêmio o Dr. Olímpio de Sá Sotomayor, que é membro da Comissão Estadual da Verdade, ex-procurador-geral de Justiça. E destacar que esse prêmio contou com a participação de vários estudantes de direito, de outras profissionais, e que, sem dúvida nenhuma, colocou a jornalista Tereza Urban nos quadros da Ordem dos Advogados, no sentido da sua inspiração
na luta pelas reformas que o Brasil precisa e pela democracia. Então, vou chamar aqui as autoras e coautora do terceiro colocado, as Bruxas dos Anos de Chumbo, Andréa Kugler Batista Ribeiro e Ana Paula Zanata. Gostaria de convidar também para compor aqui essa pequena comissão de entrega do prêmio a doutora Ivete Caribé da Rocha, que é advogada, também membro da Comissão Estadual da OAB, da Comissão Estadual da Verdade do Estado do Paraná. E chamaria também para receber seu prêmio, cujo título é O Papel dos Advogados na Redemocratização, Marina Luiza Wipit. E gostaria de anunciar também e convidar para compor essa pequena comissão o professor Dr. Carlos Frederico Marés, que é membro da Comissão Estadual da Verdade da OAB, vice-presidente da comissão, e que vai fazer a entrega do primeiro do título, ou melhor, do prêmio ao primeiro colocado, chamado Os Movimentos Sociais e o Direito durante o Período de Transição Política do Estado do Paraná, cujos autores são Aline Rafaela de Almeida e Evandro Ferreira Flores Cook. Anunciamos a presença nesta mesa diretiva do senhor presidente da FIEP, Edson Campagnolo. Eu gostaria de aproveitar esse momento e publicamente agradecer ao presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, caríssimo amigo Edson Campagnolo, por ter viabilizado a realização dessa 5ª Conferência Estadual nessas instalações que foram extremamente elogiadas por todos os participantes, que publicamente, não sei se podia dizer isso ou não, Edson, mas a FIEP nos cedeu toda essa estrutura gratuitamente para que nós fizéssemos uso. E sem isso, sem dúvida nenhuma, nós não conseguiríamos fazer uma conferência com a magnitude que a advocacia paranaense merece e que esse tema realmente exigia. E fico feliz, Edson, de saber que eu acho que cumprimos essa missão e mostramos como também a Federação das Indústrias do Estado do Paraná está sob mãos competentes, seguras e pensando junto conosco em construir uma sociedade
mais justa, mais humana. E eu gostaria, para materializar essa nossa gratidão, que a doutora Rogéria Dotti, coordenadora da nossa Escola Superior de Advocacia, entregasse esse registro, esse brinde ao presidente Edson Campagnolo, como sinal da nossa gratidão. Tenho a honra de convidar o professor Fábio Conder Comparato para iniciar a palestra de encerramento da 5ª Conferência Estadual dos Advogados. O jurista Fábio Conder Comparato possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, é doutor em Direito pela Universidade de Paris e doutor honoris causa da Universidade de Coimbra. Professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e possui especialização em Filosofia do Direito, Direitos Humanos e Direito Político. Passo a palavra, então, para o professor Fábio Conder Comparato. Excelentíssimo senhor Juliano José Breda, presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Estado do Paraná. Excelentíssimo senhor presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, que acolhe esta conferência. Ilustres membros da mesa, senhoras e senhores advogados, juízes, membros do Ministério Público. Antes de mais nada, peço desculpas pela dureza das ideias que vou expor. Mas quando já se chega ao término da existência, como é o meu caso, não há mais preocupações com frivolidades que não correspondem às nossas convicções. O tema dessa Conferência Estadual de Advogados é o das reformas que se fazem necessárias na sociedade brasileira. Em meu modesto entender, porém, o Brasil não precisa tão só de reformas, mas sim de uma substancial transformação. Ou seja, é inútil procurarmos melhorar, por exemplo, o nosso regime político com retoques no sistema eleitoral. É preciso, bem ao contrário, uma mudança radical nos dois elementos que estruturam toda e qualquer sociedade política, a saber, a mentalidade coletiva e o poder. A noção de mentalidade aplicada aos grupos sociais é recente em matéria de história e de ciências sociais. Ela indica o conjunto de valores, crenças, opiniões e até de preconceitos que dominam uma determinada sociedade e que acabam se consolidando em costumes sociais. É, de certa maneira, aquilo que os alemães chamam de Weltanschauung, uma visão de mundo, e que está em cada um de nós como uma espécie de subconsciente freudiano. Ou seja, nós julgamos imediatamente os outros, as ações alheias, sem nos darmos consciência de que isto é feito instintivamente, porque isto foi criado desde a infância em nós mesmos. Acontece que, durante milênios, a consciência social, a mentalidade coletiva, teve bases essencialmente religiosas. E, portanto, nunca houve, de modo sério e consequente,
um choque entre a mentalidade coletiva e o poder. A partir da baixa Idade Média, no entanto, início da Idade Moderna, o que se notou foi um enfraquecimento progressivo das crenças religiosas e, ao mesmo tempo, o fortalecimento de um poder novo, absolutamente desconhecido no passado e que era até desprezado, o poder do dinheiro. O surgimento do capitalismo na baixa Idade Média europeia e depois a sua expansão ao mundo todo, é a primeira civilização mundial da história, veio criar uma situação imprevista até pouco tempo. Ou seja, o poder pode sim forjar uma nova mentalidade. Foi o que aconteceu quando grandes grupos empresariais passaram a controlar os meios de comunicação de massa. A sociedade de massas, ela é recente, ela começou a se delinear no fim do século XIX. E, no caso brasileiro, nós só nos demos conta disso muito recentemente. Eu, que já estou na 4ª ou 5ª geração, ainda conheci uma sociedade na qual as pessoas eram identificadas, personalizadas no bairro em que eu morava, na cidade de São Paulo. Eu conhecia nas ruas adjacentes à minha morada residencial quase todas as pessoas. Eu sabia o seu nome. Hoje, nos grandes condomínios das megalópolis brasileiras, o ocupante de um apartamento não conhece nem mesmo o nome dos seus vizinhos de andar. E, ao mesmo tempo, a comunicação tornou-se geral e imediata. Antigamente, nós tínhamos comunicação pessoal, oral, ou por correspondência, e a criação, por exemplo, da telefonia foi uma invenção extraordinária. Mas hoje, mais de 90% da população brasileira vê a televisão diariamente. Pois bem, é inútil hoje tentar-se uma criação de poder forte, brutal, se este poder vier a contrariar a mentalidade coletiva dominante. É claro, como eu disse, que hoje, pelos meios de comunicação de massa, é possível forjar uma mentalidade nova. Mas há ainda algumas convicções tradicionais que restam, que permanecem e são, até certo ponto, imbatíveis. Por exemplo, certas convicções religiosas radicais. Antigamente, as grandes religiões trouxeram uma contribuição ética fundamental. Os mandamentos da lei mosaica, por exemplo, foram uma revolução ética. Mais da metade deles não diz respeito a normas cultuais, mas sim a normas éticas que ficaram para sempre em todas as civilizações. Hoje, infelizmente, as grandes religiões são um fator de desunião e de conflito e de esfacelamento, de alguma maneira, da comunidade internacional. Esse é o mundo em que vivemos. Se quisermos, portanto, refletir sobre a transformação substancial de que o Brasil precisa no presente, de acordo com os grandes princípios da liberdade, da igualdade, da solidariedade, da segurança, devemos, antes de tudo, compreender a natureza da sociedade brasileira em termos de mentalidade coletiva e de poder político supremo.
Desde o primeiro século da colonização, os portugueses formaram no Brasil uma sociedade essencialmente capitalista. Os países colonizados da América foram as primeiras sociedades inteiramente capitalistas da história. A Europa ainda estava numa fase de transição do ancien régime para a nova sociedade. Um instrumento para tanto foi a concentração do poder em mãos de uma minoria formada pela associação de grandes proprietários e empresários com os principais agentes políticos. Não nos esqueçamos, com efeito, que em Portugal, desde a inauguração da dinastia de Avis, na segunda metade do século XIV, o poder estatal sempre exerceu papel preponderante na organização da sociedade, como acentuaram entre nós Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, e Raimundo Fauro, ex-presidente do nosso Conselho Federal, em Os Donos do Poder. Quanto ao povo propriamente dito, sem falar na multidão de escravos, ele nunca, nem de longe, deteve a soberania. Salvo períodos de curta duração, ficou totalmente alheio ao esquema geral de exercício do poder político. Mesmo quando, a partir do período republicano, foi constitucionalmente proclamado como a fonte de onde emanam todos os poderes. É quase que a gente se pergunta qual é o sentido semântico desse verbo emanar. É realmente produzir como fonte ou simplesmente difundir-se e extinguir-se na atmosfera? No seio da multidão de pobres de todo gênero, os nascidos para mandados e não para mandar, conforme a saborosa expressão camoniana, a titularidade de autênticos direitos subjetivos, no plano individual e não social, somente surgiu no século passado, primeiramente no meio urbano, em matéria trabalhista, e algumas décadas depois em reduzidas partes do meio rural. No campo social ou político, que sempre existiu, foi a possibilidade de receber, de quando em quando, favores dos donos do poder. Todos sabem que, segundo a análise marxista, os agentes políticos, os principais agentes políticos, seriam meros mandatários ou mesmo prepostos do empresariado. Bem ao contrário, para Max Weber, a partir do século XIX, foi se criando uma burocracia estatal que assumiu a soberania em lugar do monarca ou do povo. Eu entendo que no Brasil essas duas análises não são aplicáveis. Ambos esses grupos sociais, os potentados privados e os principais agentes estatais, sempre estiveram unidos. Eles formam uma associação até agora imbatível. Como disse o historiador José Murilo de Carvalho, há entre eles aquela dialética da ambiguidade. Os titulares de poder político, os agentes políticos, só querem o poder, pelo poder. E os empresários e proprietários, segundo se compreende perfeitamente, o que querem é a maior liberdade possível para prosseguirem nos seus negócios e formarem um capital cada vez mais resistente. Pois bem, esses grupos, e quando eu falo agentes políticos, não são apenas os eleitos pelo povo, são também os juízes, os membros do Ministério Público. Claro que, com raríssimas exceções, eles
atuam sem aquele rumo republicano fundamental que é o bem comum do povo. Mas, enfim, há um progresso que vai se delineando. De qualquer maneira, foi essa matriz de oligarquia binária que moldou o caráter dúplice dos nossos ordenamentos jurídicos nos dois sentidos da palavra, dobrado e dissimulado. Durante o período colonial, o direito escrito, as ordenações do reino, acrescidas das leis, provisões e alvarás posteriores, bem como dos assentos da Casa da Suplicação, esse direito escrito vinha todo da metrópole. Ou seja, tinha o sabor de regras importadas, estranhas ao nosso meio. A tais regras devia-se respeito, mas não necessariamente obediência, a semelhança da máxima que prevaleceu em toda a América Espanhola. Las ordenanzas del Rey Nuestro Señor se acatan, pero no se cumplen. Para a construção, ano após ano, desse sistema de trompe-l'œil, como dizem os franceses, ou seja, o direito oficial posto artificialmente em relevo, a fim de criar a ilusão de corresponder à realidade, muito contribuíram, durante os primeiros séculos, os altos funcionários enviados de Portugal, os quais, aqui chegados, estabeleciam desde logo uma aliança tácita com os grandes senhores rurais, quando não se uniam a eles pelos laços do matrimônio ou do compadrio. Os representantes da coroa portuguesa sempre atuaram no vasto território da colônia, imunes a toda fiscalização da metrópole, bastando indicar a esse respeito que até o século XVIII havia uma só ligação marítima por ano entre Portugal e Brasil. Análoga duplicidade foi estabelecida logo após a nossa independência. Como bem salientou Sérgio Buarque de Holanda, dificilmente se podem compreender os traços dominantes da política imperial sem ter em conta a presença de uma Constituição não escrita, que, com a complacência dos dois partidos, conservador e o liberal, se sobrepõe em geral à Carta de 1824 e, ao mesmo tempo, vai solapá-la. Assim, tudo que dizia respeito à escravidão negra, pedra fundamental sobre a qual se assentou durante quase 4 séculos o edifício da nossa economia, era regulado por um duplo direito: o oficial, meramente ostentado, e o real, efetivamente aplicado. Exemplo maior é o da Lei de 7 de novembro de 1831. Com o Congresso de Viena de 1815, a Inglaterra, que passou a ser a dona dos mares, impôs a Portugal a cessação do tráfico negreiro. E Portugal, e dele nós apreendemos e aplicamos, disse: pois não, sem dúvida vamos cumprir, e não cumpriram coisa nenhuma. Feita a independência do Brasil, os ingleses, irritados, conseguiram pressionar o governo imperial para que assinasse um tratado, segundo o qual todo navio negreiro apresado em alto mar seria considerado pirata e os membros da tripulação levados a julgamento como criminosos nas cortes da Inglaterra. O Brasil assinou esse tratado, mas evidentemente não o cumpriu. Com a regência, verificando os ingleses que o imperador, obviamente, como criança, não tinha poderes, voltaram a insistir e ameaçaram um ataque bélico ao Brasil. E aí o regente Feijó fez com que o parlamento brasileiro
votasse a lei de 7 de novembro de 1831, pela qual eram declarados livres todos os escravos que entrarem no território ou portos do Brasil, vindos de fora. Eles seriam reexportados para qualquer parte da África e os importadores, sujeitos a processo penal. Entendendo-se por importadores não só o comandante, o mestre e o contramestre da embarcação, mas também os armadores da expedição marítima, bem como todos aqueles que cientemente comprarem como escravos as pessoas ilegalmente trazidas ou desembarcadas no Brasil. Ora, como se tratava simplesmente de uma lei para inglês ver, esse ninguém foi, durante quase 20 anos, de 1831 a 1850, ninguém foi sujeito a processo penal por contrabando de escravos. Calcula-se que quando foi até ser promulgada a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, notem bem, entraram neste país 750 mil africanos como escravos. Como era de se esperar, esse dualismo jurídico não desapareceu com a extinção do regime monárquico em 15 de novembro de 1889. Ao contrário, consolidou-se aquilo que Rousseau considerava o pior de todos os abusos, a saber, obedecer apenas aparentemente às leis para melhor infringi-las com segurança. Vejamos para ilustração o dualismo da atual Constituição. Ela se abre com a declaração solene de que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. Temos, então, nesta primeira declaração constitucional, a afirmação dos 3 princípios políticos básicos da atualidade: a República, a democracia, o Estado de Direito. República não é oposto de monarquia. República é um regime político em que o bem comum do povo, exatamente aquele que os romanos chamavam res publica, está sempre acima de qualquer interesse particular, seja ele de indivíduos, de grupos, de classes sociais, de igrejas, de sindicatos e até da burocracia estatal. Democracia, como a etimologia indica, é o regime em que o poder supremo, aquilo que a partir de Baudin se chamou soberania, pertence ao povo. Demos e kratos. Pois bem, Estado de Direito é o Estado em que todos os poderes são controlados, inclusive o poder soberano. Por exemplo, num Estado autenticamente democrático, se o povo vota em plebiscito, por exemplo, uma medida ou referenda uma lei contrária a um direito fundamental do ser humano, essa decisão do povo não tem validade no plano internacional. Pois bem, infelizmente, nunca fomos uma sociedade republicana, democrática, nem um Estado de Direito. O primeiro historiador do Brasil, Frei Vicente do Salvador, em 1627, quando foi publicado o seu livro, já advertira: nenhum homem nesta terra é repúblico, nem zela ou trata do bem comum, senão cada um do bem particular. É fartamente sabido, aliás, que o espírito capitalista sempre animou nossas classes dominantes,
dispondo-as a colocar a realização do interesse material de cada indivíduo como meta última de vida. É claro que existem exceções a esta realidade. Sempre existiram, graças a Deus, ou a quem melhor pôde prover a isso, empresários que souberam atuar, principalmente em defesa do bem comum. O fato é que vários bens públicos, assim declarados pelo texto constitucional, tais como as terras devolutas, são sistematicamente privatizados, até mesmo por meio de decretos governamentais, deste governo até hoje. Sob a atual pressão do agronegócio, por exemplo, o governo federal tem dado permissões ou feito vista grossa à ocupação privada de segmentos crescentes da floresta amazônica, cuja importância ecológica, como sabido, ultrapassa em muito os limites do território nacional. Estima-se que 1/5 dessa reserva florestal já foi arrasado. A mesma violação do princípio republicano instalou-se desde o regime empresarial militar de 1964, no setor dos meios de comunicação de massa. Logo após a independência dos Estados Unidos, um dos seus founding fathers, James Madison, teve a ocasião de advertir: um governo popular sem informação popular é um prelúdio à farsa, à tragédia ou a ambas as coisas. Pois bem, a farsa nós já a conhecemos. Resta saber se ainda há tempo de evitar a tragédia. Como ninguém ignora, os meios de comunicação de massa são hoje, na sociedade de massas instaurada no mundo todo, o principal veículo de exercício do poder ideológico, moldando sistematicamente as mentalidades coletivas. Seja se esses meios de comunicação de massa são controlados ou dominados inteiramente pelo Estado, como acontece ainda em alguns países, como na Coreia do Norte ou na China, seja quando, em alguns países, sobretudo do Ocidente, esses meios de comunicação de massa são controlados por um monopólio, o oligopólio empresarial. Entre nós, a imprensa, o rádio e a televisão encontram-se, desde o regime empresarial militar de 64, submetidos ao controle de um oligopólio privado, que exerce influência dominante sobre o Congresso Nacional. Em razão disso, transcorrido mais de 1/4 de século desde que promulgada a atual Constituição, os principais dispositivos do capítulo da atual Constituição sobre comunicação social ainda não entraram efetivamente em vigor por falta de regulamentação legislativa. Por exemplo, a norma do artigo 220, parágrafo 5º, segundo a qual são proibidos o monopólio e o oligopólio dos meios de comunicação social. Até hoje, ela existe na Constituição, mas não está em vigor. Ela existe para ser mostrada ao estrangeiro, para que todos louvem a nobreza e elevação do nosso ordenamento constitucional. Outro exemplo, o dispositivo do artigo 221, inciso 1º, determinando que se dê preferência na produção e programação das emissoras de rádio e televisão a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Como nós todos sabemos e vemos todos os dias, é isso o que acontece, né? Diante desse prolongado vazio legislativo, tive a ocasião de propor ao Conselho Federal da OAB o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Mais de 25 anos, afinal das contas, é
um pouco excessivo, né? O Conselho, porém, rejeitou essa proposta, seguindo o parecer de sua Comissão de Estudos Constitucionais. Voltei-me, então, para um partido político com assento no Congresso Nacional e uma confederação sindical de trabalhadores, os quais aceitaram ajuizar perante o Supremo Tribunal Federal 2 ações dessa espécie, siglas ADO número 10 e ADO número 11. Tais ações, como era de se esperar, receberam um parecer desfavorável da Advocacia Geral da União, porque imagina-se com facilidade que o presidente ou a presidenta da República não vai entrar em conflito aberto com os grandes empresários dos meios de comunicação social. Mas, surpreendentemente, a Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável. E aí, a relatora do processo no Supremo Tribunal Federal ficou numa situação, digamos, para empregar uma palavra favorável, delicada. Isso há mais de 2 anos. No tocante ao princípio democrático, solenemente proclamado na abertura do texto constitucional, ocorre idêntica contrafação. Democracia, já disse, é a soberania do povo. Ora, nós nunca tivemos neste país um ambiente minimamente democrático. Procura-se debalde o povo nos principais fastos da nossa história. Ele teima em permanecer ausente, como que privado de palavra. É assim mesmo que o padre Antônio Vieira o descreve no sermão da visitação da Nossa Senhora, pregado por ocasião da chegada à Bahia do Marquês de Montalvão, vice-rei do Brasil, em junho de 1640. Ut facta est vox salutationis tue in auribus meis, exultavit in gaudio infans. Comecemos, propôs o grande pregador, por esta última palavra. Bem sabem os que sabem a língua latina que esta palavra infans, infante, quer dizer o que não fala. Nesse estado estava o menino Batista quando a senhora o visitou. E neste permaneceu o Brasil muitos anos, que foi, a meu ver, disse Vieira, a maior ocasião de seus males. Como o doente não pode falar, toda outra conjectura dificulta muito a medicina. O pior acidente que teve o Brasil em sua enfermidade foi o tolher-se-lhe a fala. Muitas vezes se quis queixar justamente, muitas vezes quis pedir o remédio de seus males, mas sempre lhe afogou as palavras na garganta, ou o respeito, ou a violência. E se alguma vez chegou algum gemido aos ouvidos de quem o devera remediar, chegaram também as vozes do poder e venceram os clamores da razão. Um século após, outro vice-rei, o Marquês do Lavradio, no relatório deixado a seu sucessor, aconselha-o tranquilamente a não fazer caso algum das murmurações do povo. Na verdade, se a democracia neste país tem sido um lamentável mal-entendido, como afirmou Sérgio Buarque de Holanda, é porque o espírito capitalista de nossos grupos dominantes percebeu o extraordinário proveito político de revestir nossa tradicional oligarquia com as vestes democráticas, criando a contrafação de um regime de verdadeira soberania popular. Quando, em 71 ou 72, o grande advogado Sobral Pinto foi preso e levado diante de um coronel para explicações, o coronel começou de modo a
tranquilizá-lo. Disse, mas, doutor Sobral, e nós, militares, fazendo uma democracia à brasileira. E Sobral respondeu imediatamente, coronel, eu só conheço Peru à brasileira. O pressuposto fundamental de funcionamento do sistema democrático é a existência de um mínimo de igualdade social no seio do povo. Ou seja, como salientou Aristóteles ao comentar a realidade política da polis ateniense, a democracia exige, para funcionar a contento, a predominância majoritária da classe média ou das classes médias. Ora, a sociedade brasileira é tradicionalmente uma das mais desiguais do mundo, com uma minoria opulenta dominando a imensa maioria pobre ou miserável. Em matéria de índice de direitos humanos, nós estamos na 69ª posição. Os longos séculos de escravidão legal fizeram com que, aos olhos de todos, o nosso povo apareça como aquele vulgo vil sem nome de que falava Camões, incapaz de qualquer iniciativa útil, devendo por isso mesmo ser posto a serviço da camada supostamente competente e ilustrada da população, aquela que costumamos designar com evidente abuso de linguagem pelo nome de elite. 2 exemplos apenas bastam para comprovar a triste realidade de nossa pseudodemocracia. Comecemos pelo principal. O povo brasileiro sempre esteve e ainda permanece completamente alheio ao exercício do poder constituinte, o qual representa na era moderna a primeira e mais fundamental atribuição da soberania. A Constituição em vigor, como todas as que a precederam, não foi aprovada pelo povo. Ademais, até o presente, o texto constitucional recebeu nada menos do que 83 emendas, sem que o povo dito soberano tivesse sequer sido consultado a respeito. Mas o engodo democrático não se limita a isso. O artigo 14 da Constituição diz que são manifestações da soberania popular. Plebiscito, o referendo, a iniciativa popular. E ficamos todos de olhos banhados em lágrimas diante disso. No entanto, se continuarmos a ler a Constituição, chegaremos ao artigo 49, inciso 15. E o que diz ele? É da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar referendo e convocar plebiscito. Ou seja, o brasileiro, sempre inventivo em matéria jurídica, criou uma nova espécie de mandato popular. O mandatário autoriza ou não autoriza o mandante a dizer o que quer. Inconformado com esse despautério, propus ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados, na profícua gestão de Roberto Antônio Busato como presidente, um anteprojeto de lei afastando essa interpretação abusiva do artigo 49, inciso 15 do texto constitucional. Se o texto constitucional tem que ter integridade, se ele não pode ser intraconflictual, é preciso dar ao artigo 49, inciso 15, uma interpretação condizente com o artigo 14. O que o Congresso Nacional faz ou deve fazer é verificar a regularidade formal do procedimento, se foram colhidas as assinaturas necessárias para a iniciativa popular, se o plebiscito e o referendo foram ou não julgados de acordo com a Constituição pelo Tribunal Superior Eleitoral.
mas de forma alguma pode o Congresso Nacional dizer: eu autorizo o povo quando eu quero, porque é da minha competência exclusiva. Eu apresentei, então, um anteprojeto de lei que o Conselho Federal aprovou e encaminhou à Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. E foi transformado no projeto de lei número 4.718, de 2004, até hoje não levado à votação. E no ano passado, quando das manifestações de junho de 2013, eu estava acompanhando minha esposa, que era francesa, na França, e fiquei impressionado com aquelas manifestações que repercutiram enormemente na Europa. Telefonei a vários amigos, inclusive o chefe, o presidente do Partido dos Trabalhadores do governo. Este presidente do Partido dos Trabalhadores foi nosso aluno na Escola de Governo de São Paulo, e disse a ele: vocês querem uma solução para isso? Mas já está no Congresso. É o projeto de lei 4.718. Deem ao povo o direito de decidir diretamente por plebiscito e referendo. Mas como eu ainda, até há pouco tempo, ainda padecia de uma irrecuperável ingenuidade, eu não imaginei que, obviamente, os dois grupos no poder estivessem intimamente unidos para rejeitar qualquer parcela desse poder. Na realidade histórica, nunca ninguém abriu mão de poder, a não ser pressionado. Ora, essa pressão só pode vir do povo organizado, e a mentalidade popular brasileira, deformada por quase 4 séculos de escravidão, criou um servilismo do povo que, só mesmo com muita sistemática ação, poderá ser ultrapassado. Foi ainda na mesma linha da defesa da soberania nacional que sugeri a 2 senadores a apresentação de uma proposta de emenda constitucional instituindo o recall, o referendo revocatório de mandatos eletivos, tal como se pratica desde há muito na Confederação Helvética e em 15 estados da Federação Norte-Americana. Ou seja, se o povo elege, e só ele pode eleger determinados agentes públicos, por que ele não pode destituí-los? É ilógico. Finalmente, quanto ao princípio fundamental do Estado de Direito, isto é, uma organização política na qual a todo poder corresponde uma responsabilidade do mesmo grau, ou seja, quem tem mais poder deve ter mais responsabilidade, não é mesmo, senhora Presidenta da República? Esse Estado de Direito sempre foi falseado entre nós pela ampla aceitação da legitimidade dos privilégios pessoais ou de status. Já em 1711, em sua obra Cultura e Opulência do Brasil, o padre Antonio asseverava: o ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo ser servido, obedecido e respeitado. Um século e meio após, em 1764, o Conde da Cunha, ou melhor, um meio século após, o Conde da Cunha, 9º vice-rei do Brasil, em carta a Sua Majestade, assim se pronunciou: nesta terra, ou seja, na Bahia, então sede do vice-reinado, e nas vizinhanças, rara é a casa que não tem privilégio. Uma o tem da Santíssima Trindade, outra
ou outros da Bula da Cruzada, outros o de familiares do Santo Ofício, outros de Santo Antônio de Lisboa, e as maiores famílias o privilégio de moedeiros, ou seja, de bater moeda. Estes todos não só livram os seus filhos do serviço militar, como os seus criados, caixeiros, feitores, roceiros e os que estão adidos aos seus engenhos de açúcar. Nenhuma surpresa, portanto, se até hoje, nos inúmeros casos de corrupção de agentes públicos por empresários, estes últimos logrem, em geral, safar-se do processo penal. Procura-se sempre processar o corrupto, mas raramente o corruptor. Nenhuma surpresa, tampouco, no plano judiciário, se os ministros da nossa mais alta Corte de Justiça gozam de um privilégio de facto, não se submetendo a controle algum no exercício de suas elevadas funções. Ou se o Conselho Nacional de Justiça persiste em sua prática de evitar a todo custo a aplicação aos magistrados, mesmo nos casos de graves delitos, da pena de demissão, prevista expressamente no artigo 42, inciso 6º, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Que dizer, então, da permanente duplicidade do Estado brasileiro no plano das relações internacionais? Enquanto nossos embaixadores timbram em declarar que o Brasil respeita integralmente os direitos humanos, até hoje nenhum de nossos poderes públicos, a começar pelo Judiciário, deu cumprimento à sentença condenatória do nosso país, proferida unanimemente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Gomes Lund e outros versus Brasil, Guerrilha do Araguaia, em 24 de novembro de 2010, ou seja, quase 4 anos. Nessa sentença, a Corte repudiou o acórdão do Supremo Tribunal Federal, proferido na arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 153, que eu tive a honra de patrocinar em nome do Conselho Federal da OAB, e declarou incompatíveis com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos as disposições da nossa Lei de Anistia de 1979, as quais beneficiam autores de graves violações de direitos humanos. Diante dessa clamorosa infringência das normas constitucionais e internacionais, tive a honra de subscrever, agora como advogado de um partido político com representação no Congresso Nacional, a propositura perante o Supremo Tribunal Federal da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 320, que, mais uma vez, deixou o relator em posição delicada e ele preferiu tomar um certo tempo para poder relatar. Notando-se que a OAB propôs embargos declaratórios ao acórdão da arguição de preceito fundamental número 153, em junho de 2010. E até hoje, os ministros são assoberbados de trabalho, ainda não houve julgamento desses embargos. Não podemos, pois, nesta altura da nossa evolução histórica, deixar de enfrentar o desafio e indagar: será possível transformar substancialmente a realidade social brasileira à luz dos princípios fundamentais da República, da democracia e do Estado de Direito? Entendo que devemos partir do pressuposto básico de que essa transformação radical da nossa sociedade exige preliminarmente a conquista pelo povo da soberania política efetiva, abolindo-se a usurpação encoberta do poder supremo pelo permanente consórcio dos potentados privados com os principais agentes públicos.
Tal significa reconhecer que tal mudança em profundidade jamais poderá ocorrer de modo subitâneo, sob a forma de uma revolução, como foi de moda sustentar-se até pouco tempo, sobretudo no meio marxista. Em se tratando de mudar a mentalidade coletiva e a estrutura de poderes consolidadas há séculos no Brasil, não há outro caminho, senão aplicar uma estratégia de longo prazo, escolher uma ação tática que se concentre nos pontos eticamente indefensáveis do sistema sociopolítico em vigor. Napoleão dizia, antes de uma batalha, pouco me importa saber quantas divisões ou quantos regimentos tem o inimigo. Eu só quero saber qual é o seu ponto fraco. Porque é neste ponto fraco que eu concentrarei todas as minhas forças. Esses pontos fracos do regime político atual, a meu ver, são, de um lado, o controle empresarial dos meios de comunicação de massa, pelo qual se influencia decisivamente a mentalidade popular em favor do regime oligárquico, e, de outro lado, a inexistência efetiva dos grandes instrumentos de democracia direta, a saber, o plebiscito, o referendo e o recall. Dito isto, e para concluir, num congresso de advogados, devemos indagar de que maneira a OAB pode colaborar nesse processo de transformação substancial da sociedade brasileira. Conforme declarado expressamente no artigo 44 do nosso Estatuto, a Ordem dos Advogados do Brasil é um serviço público. Ora, o adjetivo públicus, pública, publicum, significa o que pertence ao povo. Portanto, a OAB tem, por finalidade maior, servir o povo brasileiro. Além, obviamente, de disciplinar a atividade da advocacia. E esse serviço compreende especificamente, como dispõe o inciso 1º do mesmo artigo, defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. E aqui eu vou continuar sendo um tanto temeroso nas minhas afirmações. O cumprimento dessa tarefa, que está no Estatuto da OAB, não admite improvisos. Ele exige por parte do Conselho Federal e dos Conselhos Estaduais um mínimo de programação. É o equivalente ao que se denomina política pública no nível estatal. Ora, lamentavelmente, esse plano de atividades ou programa de ação, salvo raras e muito honrosas exceções, jamais aparece no funcionamento dos conselhos da OAB. A cada nova eleição, tudo se processa como se nada tivesse sido feito na gestão anterior e tudo pudesse ser improvisado durante o tempo do novo mandato. Não é, aliás, incomum que o exercício dos cargos na diretoria se faça por interesse puramente personalista, com vistas a uma futura eleição para cargo superior. Nessas condições, parece-me de grande importância se introduza no regulamento geral da OAB uma disposição no sentido de que, na primeira sessão de um novo mandato, a diretoria apresente à discussão e votação do Conselho o seu plano trienal de atuação, com objetivos específicos
visando ao cumprimento dos deveres fundamentais previstos no artigo 44 do Estatuto. O controle da execução desse plano será, então, feito anualmente pelo Conselho. É esta a sugestão que faço agora ao egrégio Conselho Seccional do Paraná, esperando que ela seja aceita e apresentada ao egrégio Conselho Federal. Advogadas e advogados do Estado do Paraná, de pé em defesa da dignidade do povo brasileiro. Para a entrega do certificado para o professor Fábio Conder Comparato, convido o presidente da OAB Paraná, senhor Juliano José Breda, que também fará o encerramento desta sessão solene. Eu vou falar daqui mesmo, porque serei muito breve. Eu não seria ousado, ainda não perdi as faculdades mentais em querer fazer qualquer tipo de pronunciamento depois dessa manifestação histórica do professor Fábio Conder Comparato. Eu não faço uma gestão para ser nem melhor nem pior que as que me antecederam. Fazemos uma gestão para cumprir a função que todo dirigente de ordem tem à frente da sua instituição. Mas, sem nenhuma modéstia, eu tenho certeza que o encerramento da conferência da minha gestão, esse sim foi singular e não tem parâmetro em qualquer outra. Eu quero, professor Fábio, dizer da honra que eu sinto em presidir a OAB Paraná, em presidir a 5ª Conferência Estadual dos Advogados, especialmente pelo fato de lhe ter ao meu lado e de ter as suas palavras que certamente marcarão essa nossa experiência. Esse discurso ficará durante décadas na nossa lembrança e ficará para a posteridade da história da advocacia paranaense, da advocacia brasileira e da sociedade que nós esperamos ver mais justa, mais livre e mais humana. Eu disse na abertura que, infelizmente, aquele horizonte desenhado pelo Constituinte de 1988 parecia ainda estar muito distante. Mas as suas palavras, professor Fábio, nos fazem acordar no dia de amanhã e lutar com mais força, com mais convicção pela construção de um país mais justo. É com essas palavras que eu quero terminar, com agradecimento a todos aqueles que ajudaram a construir a 5ª Conferência Estadual dos Advogados Paranaenses e a todos os participantes, o meu muito obrigado. Parabéns a todos aqueles que ajudaram a OAB Paraná sair, no dia 15 de agosto de 2014, mais forte e mais consciente da sua importância e do seu protagonismo na sociedade paranaense e brasileira. Obrigado a todos vocês e declaro encerrada a 5ª Conferência Estadual dos Advogados.